Boa noite, meu nome é Thiago. Tenho uma pergunta para o senhor, primeiramente. Por que o senhor decidiu entrar na política? Bom, eu sou igual a todos vocês que estão aqui nessa rodada, né? Eu acho que todo mundo que está aqui tem alguma indignação com o que está acontecendo no Distrito Federal e na política como um todo. Eu tentei me isolar da cena política. Parei de ler revistas semanais, parei de assistir programas de jornalísticos, porque todo dia era um escândalo. As pessoas necessitadas passando cada vez mais dificuldade. Aí eu me isolei. Durante uns 2 anos eu me isolei. Aí eu fui para a minha eleição da ordem, fiz o meu sucessor na OAB, o Juliano Costa Couto, fui para a diretoria do Conselho Federal e passei a conviver ali mais próximo ainda com os desmandos. O impeachment da presidente Dilma, depois o pedido de impeachment do presidente Temer, que não teve prosseguimento. Aí eu, chegando a determinado momento, eu digo, pô, ano que vem tem eleições. Eu vou votar em quem ano que vem? Aí eu comecei a olhar os nomes que estavam aparecendo. Aí eu digo, eu não tenho coragem de votar em nenhum desses. Aí eu cheguei e disse assim, bom, mas se eu não tenho coragem de votar em nenhum desses, um desses vai ganhar. Aí eu olhei e disse, quer saber de alguma coisa? Eu vou tentar levar uma proposta nova para a política. Eu acho que dá para fazer política diferente, eu tenho certeza que a gente só consegue recuperar a sociedade através da política e a gente só consegue dar oportunidades através da política. Aí foi o momento que eu resolvi me candidatar. Aí eu coloquei o meu nome, me filiei a um partido, e aí muita gente critica a história do partido, porque eu me filiei ao MDB, e grandes escândalos de corrupção envolvem personalidades famosas do MDB que estão, inclusive, presas, como é o caso de Eduardo Cunha, vários outros que tem aí. Não precisa ficar nominando sempre. Mas eu acredito numa coisa, não tem partido político, tem pessoas corruptas. Não tem partido político corrupto, tem pessoas corruptas. Então, tanto faz ser de esquerda, como de direita, como de centro, em algum lugar você vai encontrar corrupção. Eu só não posso acreditar que o mundo é feito de corrupção e que o Brasil é feito de corrupção. O Brasil é feito de pessoas boas que querem oportunidades. Se um ou outro se desviou, isso é um problema da justiça. Então, eu entrei na política porque eu acho que dá para fazer diferente. Boa noite, doutor Ibanez. Meu nome é Flávio, eu também sou advogado da Jovem Advocacia. E a gente caminha aí na rua, fala um pouco de política e a gente vê, principalmente nos jovens, uma resistência muito grande em questão da política. Queria que o senhor me desse motivos para eu votar no senhor. Eu acho que o motivo é exatamente por ser jovem. Porque quem mais precisa da política hoje é o jovem. Por mais que ele esteja enganado, e eu converso com meu filho tem 20 anos de idade, mas quem mais precisa da política hoje é o jovem, porque ele precisa de emprego, ele precisa de renda, ele precisa de sonho, ele precisa de esperança. Então, essa alienação do jovem em relação à política não é nem alienação, essa aversão, exatamente por esse momento político que está se vivendo nos últimos 4 anos, principalmente nos últimos 4 anos, mas que já é fruto de uma política equivocada que já vem de muitos anos, ela gerou no jovem uma aversão à política. Ele disse, eu não quero participar desse mundo. É isso que está ocorrendo. Ele diz para todo momento, eu quero ficar fora desse mundo da política, porque esse mundo é um mundo corrompido. Mas quanto mais o jovem ficar fora disso, pior vai ser a situação. Então, eu digo hoje para qualquer um dos jovens do Distrito Federal, não votar, não participar da política e não participar da campanha implica deixar os que estão aí no poder. E aí o que acontece? Ele está com raiva dos que estão no poder e estão fazendo mal feito, não é da política. E aí ele tem que ter vivência de vida para que ele possa chegar, por exemplo, numa cidade carente, como eu tenho visitado esses dias, e você vê crianças passando fome, pais desempregados, pais e mães alcoólatras, uma necessidade muito grande. Então, se você não enxergar isso e não participar da política, vai continuar a contar, porque alguém vai ganhar a eleição e alguém vai governar 4 anos. Aí essa indignação que está no seio do jovem não vai servir para nada. É o da minha época, que chamava assim, o rebelde sem causa, não tinha essa frase que a gente utilizava muito. Então, não dá para ser rebelde sem causa na idade que nós estamos. Nós temos que ter uma causa. É a causa da honestidade, a causa do trabalho, a causa do emprego e renda, a causa de tirar as pessoas das filas dos hospitais, ou às vezes nem estão indo mais para a fila porque não acreditam, a causa da insegurança,
a causa da violência contra a mulher. São várias causas, várias bandeiras que os jovens podem assumir. Cada um pode assumir a sua, cada um pode assumir todas elas. Agora, não participar da política, certamente, é virar as costas para os problemas que existem e dizer: vocês podem continuar aí porque eu estou no meu mundo. Isso não vai dar certo, eu tenho certeza disso. Então, por isso é que eu convido os jovens a participar dessa eleição e mostrar que pode ser diferente. E a hora de ser diferente é agora. Daqui um mês, mais ou menos, no dia 7 de outubro, é a hora de mostrar que dá para ser diferente. Boa noite, eu sou Samuel, né? Eu sou uma pessoa com deficiência, né? A primeira questão, o que o senhor irá fazer pela juventude da pessoa com deficiência, né? Como incluir as pessoas no mercado de trabalho, né? E também na área do empreendedorismo também, porque tem muitos deficientes também que eles querem ser, eles querem se beneficiar também, entendeu? Então eu gostaria de saber. Primeira coisa que nós temos que saber é que Brasília tem hoje quase 600 mil pessoas com deficiência, que estão aí e que a grande maioria tem capacidade de trabalho, inteligência e deve ter uma assistência muito forte, porque essas pessoas precisam deixar de ser um peso nas suas famílias, e a grande maioria se tornaram um peso por falta de oportunidade, e precisam ser incluídas na escola, precisam ser incluídas na formação profissional e precisam ter oportunidade de emprego. E essa oportunidade de emprego, ela vem pela força do Estado. O Estado tem que criar leis que garantam, dentro das empresas, principalmente no serviço público, a contratação de pessoas com deficiência. E eu conheço bem, porque eu estudei muito essa matéria, principalmente lá numa experiência dentro da Ordem, onde nós criamos uma comissão eficiente de pessoas com deficiência, que existe muito a ser feito, é um universo a ser feito. E tem tanto desrespeito nessa área, que esses dias eu ouvi uma situação que me deixou indignado. Por exemplo, você tem pessoas que são cadeirantes, seja de nascença ou seja adquirida em virtude de algum acidente traumático. Você acredita que essa pessoa, para ter o certificado, ele precisa ir ao Detran, ou precisa ir ao órgão para tirar o certificado, de tempos em tempos, como se ele fosse sair andando da cadeira de rodas por um milagre de Deus. Você tem que criar o certificado permanente. Que absurdo isso. A pessoa é cega e precisa provar, ir a um órgão para provar que é cego. Como se a visão dele fosse restabelecida. Então é um desrespeito tão grande, tão desnecessário, mas é tão desnecessário, é uma burocracia tão burra que ela tem que ser enfrentada. E aí nós vamos ter que criar mecanismos de inclusão, realmente. Inclusão. Mas inclusão se faz com vontade. Eu vi um belo programa no Paraná, é um dos melhores programas de inclusão e acessibilidade que tem nesse país. E Curitiba é a cidade que está em primeiro lugar em acessibilidade. E esse programa está pronto. Foi a primeira-dama de lá, a esposa do Beto Richa, que me entregou um modelo dele num congresso que eu fui participar de pessoas com deficiência em Curitiba, e eu estava representando o Conselho Federal da OAB. E eu tive a oportunidade de folhear esse documento, e esses dias eu baixei ele na internet para pedir ao meu grupo do plano de governo que ajustasse o nosso plano de governo a esse programa que existe no Paraná. Acho que dá para fazer muito, nós temos muito que profissionalizar as pessoas com deficiência, mas nós temos muito também dar em valor às pessoas com deficiência. E tem uma coisa que é muito importante. Você não pode escravizar a pessoa com deficiência. Quando eu digo escravizar, é quando você obriga ele a estar sempre na casa de um parente. Nós temos que ter programas de moradia específico para as pessoas com deficiência. Porque senão ele nunca vai conseguir sair dentro da casa dos pais, mesmo que ele tenha um relacionamento. Ele fica dependente disso. Eu acho que isso é um grande trabalho que o Estado pode fazer em favor das pessoas com deficiência. Então, eu queria saber qual é a sua proposta para que as crianças se tornem jovens mais competentes, bons trabalhadores, bons estudantes, bons adultos. Bom, eu acho que cometeram um grande crime com os nossos jovens. A educação privada, vamos dizer assim, ela conseguiu na justiça o direito de não passar as pessoas por esse programa seriado que você é obrigado a passar, que existe na escola pública.
eu acho um erro. Eu acho que quem tem condições de ser aprovado tem que ser aprovado. Quem não tem condições não pode ficar sendo aprovado sem condições. Porque o que nós estamos gerando? Nós estamos gerando o analfabeto funcional. Esse é o grande problema. Você não tem a creche, você não tem o ensino básico, você não tem o ensino fundamental e depois você cria o sistema de cotas, que eu sou a favor. Aí ele chega na universidade sem o preparo necessário e aí faz um curso ou mal feito, ou então muda para um curso mais fácil, porque é a maneira dele tirar o diploma. Então, nós temos que ter um programa de educação sério, que gerem jovens que tenham conhecimento, que possam se preparar para o mercado de trabalho e que ingressem na faculdade porque têm consciência do que estão fazendo e onde eles querem chegar. Agora, isso passa por uma reformulação de todo o nosso sistema de ensino no Distrito Federal. Nós temos escolas extremamente sucateadas, nós temos uma classe de professores que, em que pese muito qualificada, não tem a estrutura necessária e estão trabalhando de forma assim, estão dando o seu sangue para poder conseguir ensinar algumas coisas. E aconteceu uma coisa muito interessante, principalmente nos últimos 40 anos. Por um lado, muito bom, mas, por outro, gerou um problema para o governo e o governo nunca conseguiu assumir isso. É que, com a saída, antigamente, as mães, mesmo as que trabalhavam, mas elas tinham um determinado tempo para ficar em casa e cuidavam dos seus filhos, porque não tinha tanto problema como tem hoje. Então, a educação era compartilhada entre família, a educação que eu falo é aquela educação do ensino, entre a família e a escola. A partir de um determinado momento, a solução foi colocar os filhos na escola, porque eu já não tinha mais tempo. O mundo tornou-se um mundo sem tempo, as mães, graças a Deus, passaram a assumir cargos, as mulheres passaram a assumir bons cargos, o mercado de trabalho se abriu para as mulheres, deveria ser melhor, mas existe, e aí a família delegou à escola o ensino. Só que aí não deu condições para as escolas de complementar. É o que se fala hoje da educação em tempo integral. E o que é a educação em tempo integral? É você entregar seu filho e quer ele pronto. É essa a fórmula que estão querendo inventar. E aí você larga ele dentro da escola, que eu acho errado esse sistema que eles estão colocando, porque uma coisa é a educação de tempo integral, outra coisa é a escola de tempo integral. Escola de tempo integral não funciona, porque você segrega a criança dentro dos muros. Agora, a educação de tempo integral, sim, que é o que funciona em todo lugar. Então, nós temos que ter uma educação em tempo integral, com professores que tenham condições de trabalhar, condições de trabalho realmente. Nós temos que ter uma escola de educação que prepare esses professores. E os nossos são preparados, mas eles podem ser atualizados, podem ter cursos de pós-graduação. E nós precisamos trabalhar também nas escolas públicas com tecnologia. Está faltando muito de tecnologia, não está tendo nada nas escolas públicas. E aí nós vamos formar jovens, realmente. Isso não é difícil. Por incrível que pareça, não é difícil. Eu não sei por que não é feito. Porque não é tão difícil. Criaram as vilas olímpicas. As vilas olímpicas estão fechando porque não tem o que fazer. Junto das vilas olímpicas, deveria ter as vilas de cultura e as vilas de línguas. Em todas as cidades, ou pelo menos o mais próximo possível. E aí você tirava o aluno de manhã da escola, dava alimentação, levava para uma atividade cultural, levava para uma escola de línguas que ele ia poder escolher, depois você devolvia ele para a casa dos pais. E nós temos que ter um programa assistencial também para os pais. Tem muito pai analfabeto, tem muito pai desempregado, tem muito pai que está levando os filhos para a escola como uma maneira, inclusive, dele se alimentar. Nós temos que ter algumas coisas que tirem também os pais dessa situação. Nós temos que fazer um ensino completo. E o ensino completo ele envolve a família. Eu acho que isso está faltando. Aí sim nós vamos chegar no ensino de qualidade, dando oportunidade de verdade a essas pessoas. Porque a grande maioria, inclusive de formados em direito, saem da faculdade sem fazer uma petição. É a grande dificuldade que tem hoje. Aí a OAB assumiu, criou lá uma escola da advocacia, que funciona no país todo, tentando ensinar aquilo que a faculdade não ensinou e que a escola não ensinou ao longo de anos. Dá para fazer. E a prova é o seguinte, eu defendo a escola pública, não tenho dúvida em relação a isso. Eu acho que todo mundo tem direito a ter uma escola pública. Mas aí tem uma coisa que eles falam assim, escola pública gratuita. Não existe nada gratuito. Alguém está pagando a conta. Quem está pagando são os nossos impostos. Então, a gente está usando os nossos impostos para financiar um ensino que não funciona.
Eu defendo o ensino público gratuito de qualidade. Agora, nós temos que ter um ensino público gratuito de qualidade, o que o Distrito Federal teve durante muitos anos. Muitos anos. E deixou de ter por falta de investimento e de gestão na educação pública do Distrito Federal. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada à mulher. O que você acha sobre essa Lei Maria da Penha e a relação das mulheres com oportunidade de emprego? Vi que a gente falou sobre deficientes e jovens, mas eu não vi a mulher envolvida nesse assunto. Gostaria de saber o que você acha sobre a violência que está em alta em 2018 e 2017 sobre a mulher. Nós vivemos uma situação muito preocupante. Nós tivemos aí 21 feminicídios já esse ano, que isso indica que nós vamos chegar a um nível muito mais alto daqui até o final do ano, infelizmente. Nós temos um nível de violência doméstica que já ultrapassa 1.500 casos registrados, porque tem muitos que não estão sendo registrados, porque as nossas delegacias estão fechadas. Inclusive, a delegacia de atendimento à mulher está funcionando só em determinado horário. Nós não temos, dentro das delegacias, nem mesmo na delegacia especializada da mulher, um quadro de profissionais especializado para atender a mulher, porque tem que ter um quadro de acolhimento, porque quem vai procurar uma delegacia tem que saber que vai ser acolhido, principalmente uma mulher vítima de abuso, uma mulher vítima de violência doméstica, uma mulher vítima de qualquer tipo de situação degradante. Então, ali tem que ter uma equipe de psicólogo, uma equipe de psiquiatra, uma equipe médica. Nós temos que ter equipes para atender essa mulher que está em situação de violência. Então, isso falta. Grande parte das mulheres não procuram uma delegacia. E a culpa não são dos policiais. Eles não foram treinados para isso. Então, nós temos que ter equipes treinadas dentro de todas as delegacias do Distrito Federal. Você não precisa abrir uma delegacia especializada para a mulher em cada uma das delegacias do Distrito Federal. Você tem que ter uma sala, um local pronto para atender a mulher vítima de violência em cada uma das delegacias do Distrito Federal. O restante da delegacia pode cuidar de outras coisas, mas tem que ter ali o lugar da mulher, onde ela se sinta acolhida e onde saia na cidade toda que ali ela foi muito bem acolhida e que o cidadão que praticou essa violência, que ele vai ser punido. Outra coisa que nós temos que ter, você pega a mulher que foi vítima de violência e você tem que imediatamente comunicar ao Poder Judiciário. Porque se foi o marido, o namorado, alguém da família, tem que ter as medidas protetivas. Só que aí você pega a mulher vítima de violência e aí você coloca ela numa medida protetiva e muitas vezes quem sustenta a casa foi o cidadão que a violentou ou o cidadão que causou a ofensa. Aí o que acontece? Você não dá nenhum tipo de assistência a essa mulher. Ela fica desamparada mais uma vez. Nós temos que ter assistência financeira para essa mulher vítima de violência. Porque ela precisa dos recursos. E eu conheço vários casos que ela volta para o marido, ou para o namorado, ou para a pessoa com quem ela vive, porque ela precisa manter o filho. Geralmente são pessoas que já têm filhos com essas pessoas, e aí o filho começa a chorar, cadê meu pai? E sem o que comer dentro de casa, ela termina aceitando essa humilhação, porque precisa sobreviver. Isso tudo é histórico nesse país. As pessoas é que não querem compreender. Minha mãe falava para minha irmã o tempo todo, vai estudar e procure passar num concurso para você não viver dependente do seu marido. Ela fez isso a vida toda, auxiliar de enfermagem. Ela nunca deixou de ter o dinheiro dela e comprar o que ela quis fazer a vida toda. Então, nós temos que ter programas voltados para a mulher. Programas voltados para a mulher de emprego, porque isso dá condições dela não se submeter a qualquer tipo de violência. Isso é muito importante na nossa sociedade. E nós temos que ter uma política voltada para as mulheres com muita força. Nós não podemos viver numa cidade como Brasília, Distrito Federal, e você ter essa casa da mulher fechada. Eu tive na inauguração dela 2 anos atrás, e eu tenho vergonha de dizer que um local lindo daquele, que realmente cuidava do acolhimento da mulher vítima de violência, fechado. E fechado por falta de investimento do governo local.
essa política em relação às mulheres. Eu estava hoje numa reunião com mulheres, um grupo de mulheres da sociedade civil, que criaram um programa muito bonito, que foram me levar essa proposta. E nós vamos recriar a Secretaria de Atenção à Mulher, mas com outro foco. Nós queremos qualificar a mulher para o primeiro emprego, nós queremos cuidar da violência que existe com a mulher. E eu quero fazer isso compartilhando todas as ideias boas da sociedade civil e trazer elas para dentro do governo. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de saber como a inclusão de negras e negros no mercado de trabalho, se a gente é confrontado diretamente pelo racismo institucional e se você financiar a sua campanha com ou sem dinheiro público. A inclusão dos negros é uma dívida que esse país tem. Então, eu sou totalmente favorável às cotas raciais. Eu acho que elas são muito importantes, porque ela abre espaço e o preconceito existe. Quem disser que não existe está mentindo. Meu avô é negro, era negro. Eu sou tataraneto de escravos. E o preconceito existe. Então, como você não tem que enfrentar isso. Tem que colocar isso bem claro. Existe o preconceito contra negros. Infelizmente, é esse o olhar da sociedade e isso tem que acabar. Então, nós temos que criar sistema de cotas realmente que realmente incluam. Nós temos que colocar isso de forma bem clara. Você tem que enfrentar um problema que existe desde que o Brasil é Brasil. E existiu no mundo todo, existiu nos Estados Unidos. Em determinados momentos ele fica mais arraigado, inclusive lá, que é a maior democracia do mundo. Então, são problemas que têm que ser combatidos constantemente. Não pode ser política do vai e volta. A política em relação aos negros, de inclusão e de pagamento dessa dívida, ela tem que ser feita com constância, não pode ser movimentos pendulares. E no que diz respeito ao financiamento de campanha, eu coloquei bem claro, a legislação eleitoral que foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado, ela foi feita contra a sociedade. Todos os políticos que lá estão, ou a sua grande maioria, eles têm consciência de que existia um grande movimento da sociedade, uma grande indignação da sociedade no sentido de não os reeleger. Essa é a vontade nossa, era tirar todo mundo de lá, para botar todo mundo novo. Então, o que eles fizeram? Fecharam os partidos políticos e colocaram dinheiro público para as campanhas. Aí daí vem o absurdo. É o absurdo que eu vou lhe contar. Porque nós demos poder financeiro para quem tinha o poder político, porque não existe democracia partidária. E aí eles estão dando dinheiro desse fundo que é custeado com os nossos impostos somente para os candidatos que eles querem. Eles estão escolhendo, apontando o dedo para quem eles querem escolher candidatos. E aí eu coloco bem claro, sabe quanto é que eu recebi de recursos do partido para a minha campanha de governador ou para o partido que eu pertenço? 0. Então, eu estou financiando a minha campanha, não é porque eu tenho recursos, não. Eu estou financiando porque eu sou obrigado a financiá-la com os meus recursos. Então, eu disponibilizei o dinheiro para gastar na minha campanha. Agora, se tiver dinheiro do fundo eleitoral para investir na campanha, eu não tenho vergonha de investir, porque eu vou fazer ele com correção dentro da legislação, tudo bonitinho. Mas, por enquanto, eu estou gastando só do meu. O modelo que se escolheu para essas eleições foi para perpetuar os poderosos e suas famílias no Congresso Nacional e no poder. Nós temos excelentes profissionais da saúde. Excelentes profissionais da saúde. Brasília tem um corpo médico e um corpo técnico de excelência. O que está faltando é investimento correto e responsabilidade com a saúde do Distrito Federal. Não é só a questão da estrutura, é a falta de responsabilidade. Saúde, ela tem alguns pilares que eles existem e funcionam no mundo todo. Eu gosto de analisar mundialmente porque ninguém está aqui para inventar a roda já foi inventada, ela só precisa estar no pneu, está ali tudo arrumadinho para circular. Então, você começa com a atenção à saúde básica. O que é isso? São os programas de saúde da família, onde você vai dentro da casa das pessoas, a pessoa procura aquele atendimento básico e você ali coleta informações. Então, você descobre quem é o diabético, quem é o hipertenso, quem é que tem
os problemas de saúde crônicos, aqueles problemas de saúde que se iniciam, e faz o acompanhamento do cartão de vacina, o acompanhamento da gestante na questão da maternidade. Então, você faz todo o acompanhamento. Bom, você identificou alguém que tem algum problema de saúde? Bom, encontrei um hipertenso aqui. Então, eu mando ele para a retaguarda. O que é a retaguarda? São os centros de saúde e os postos de saúde. O que o atual governo fez? Ele desmontou a retaguarda e colocou lá no atendimento básico. Então, ele tirou o pediatra, ele tirou o ginecologista e botou lá no atendimento básico. E tirou a retaguarda. Então, quando a pessoa está doente, aí ela procura direto a rede hospitalar. Ele não passou por essa triagem. Aí é onde eu vou tratar com você no mundo todo. No mundo todo, 70% das doenças elas são tratadas elas ficam entre o atendimento básico e os centros médicos. Ele não chega à rede especializada. E aí a rede tem condições de especializar e fazer as cirurgias, é assim que funciona. Então, aqui em Brasília, isso foi desmontado. Eu não sei o motivo pelo qual foi desmontado. Eu estou querendo descobrir o motivo pelo qual isso foi desmontado. Porque não tem necessidade, porque tem dinheiro. Eu acho que o único motivo é querer privatizar a nossa rede pública e não dar assistência universal à saúde, que é o sistema do SUS que tem que funcionar. Então, o que nós precisamos fazer? Recompor as nossas equipes. E tem mais, nós estamos cometendo um crime na nossa cidade. Porque esse programa de saúde da família ele é pago pelo Ministério da Saúde. Só que não está sendo pago porque as equipes não estão completas. E aí gera um número de assistência à saúde mentiroso, porque não são 67% das famílias que estão sendo atendidas, são 36%. Isso quem diz são os dados estatísticos. Então, eu preciso recompor, dar estrutura para os hospitais. Eu vou te dar um outro dado que talvez você não saiba. Brasília tem 6 UPAs de nível 3. O Ministério da Saúde ele cadastra as UPAs de acordo ao tamanho. Tal. A de Brasília é nível 3. Cada UPA dessa, tendo as equipes completas, recebe do governo federal R$500 mil por mês. As 6 do Distrito Federal foram descredenciadas. O Distrito Federal está perdendo R$3 milhões por mês na sua saúde porque foi descredenciado. Alguém aqui tem visto a ambulância do SAMU na rua? Sabe por quê? Porque as equipes foram desmontadas e o Ministério da Saúde só repassa o dinheiro para o SAMU, da parte que ele deve, se a equipe estiver montada. Então, está perdendo também o SAMU, está parado todo mundo. Aí, todos os recursos estão vindo do orçamento da fonte 100 e não da fonte 138 do Ministério da Saúde, do governo federal. Então, nós estamos perdendo na saúde do Distrito Federal muitos milhões de reais, que poderiam estar sendo investidos na saúde da nossa população. Imagine um médico, imagine uma enfermeira, imagine um auxiliar de enfermagem. Minha mãe era auxiliar de enfermagem, está aposentada. Minhas tias, que eu morei com as duas, vieram na equipe das 10 primeiras enfermeiras que vieram para montar a saúde pública. Em 1956, elas formaram enfermagem em Goiânia e vieram para Brasília. Foi o primeiro emprego delas, foi aqui em Brasília como enfermeiras. Convivi a vida toda. Agora, os nossos profissionais de saúde estão ficando doentes, porque eles estão tendo que escolher entre quem vai viver e quem vai morrer. E quem está morrendo é o idoso, porque aí ele prefere tratar o jovem, que tem mais chance de sobreviver. Dá para ser feito, e dá para ser feito rápido. Eu não acredito nesse modelo do Instituto que ele está falando aí, não. Não acredito, sabe por quê? Porque o que ele está fazendo? Eu tenho condições de fazer compras em tempo mais rápido, porque a Lei 8666 ela é muito complicada. Então, ele está dizendo que ele está montando um instituto para burlar a lei? Estranho isso. Não, mas o instituto pode contratar e demitir de forma mais rápida. Então, eu não acredito no serviço público. O serviço público tem que trabalhar com meritocracia. Algumas coisas têm que ser feitas de forma emergencial. Por exemplo, os mutirões de cirurgia. Você paga uma gratificação para o médico, na saída do plantão ele faz mais 2 cirurgias para consertar os quebrados que estão aí nos ambulatórios sendo maltratados. Dá para zerar a fila de cirurgias ortopédicas, dá para zerar as filas de catarata com os programas, com o próprio pessoal que está na rede pública. Agora tem que ter boa vontade de querer fazer. Eu quero dizer a vocês que eu não tenho nenhuma pretensão de conhecer todos os temas.
Eu tenho a obrigação de conhecer os temas, mas eu quero garantir a vocês que eu vou ter ao meu lado, no governo, os melhores profissionais, as melhores assessorias, as melhores pessoas para trazer políticas públicas de qualidade para os diversos temas que nós tratamos aqui. Agora, eu entendo que quem é um governante, quem se propõe a governar, quem se propõe a administrar, tem que ter linhas gerais e tem que saber gerir, e tem que ter firmeza ao gerir. Então, eu tenho convicção de que vale a pena ouvir todos. Plano de governo você não constrói. Você diz assim, esse é o meu plano de governo. Não, essa é a minha proposta e ela vai ser construída com a sociedade, com os profissionais de cada uma das áreas, e tudo merece aperfeiçoamento. Para quem não sabe, eu estou concluindo o mestrado em Gestão e Políticas Públicas, e qualquer política pública ela tem algumas vertentes que precisam estar integradas. Primeiro, você tem que gestar uma política pública observando tudo aquilo que você tem e que já existe. Você tem que ter uma boa coleta de dados verdadeiros e não dados falsos, para que você saiba onde você quer chegar. E tem que envolver todas as partes, o gestor público, o executor da política pública e a população que vai ser atingida. Todo mundo tem que entender esse processo para que ele chegue ao final e dê os resultados. E você tem que ter todos os controles para fazer os ajustes necessários ou até mesmo tirar aquela política pública da área porque ela não funcionou. Então, você tem que ter instrumentos. E aí você consegue economizar recursos e investir em outras áreas. O problema nosso hoje, todo mundo diz assim, é falta de gestão. Eu acredito que seja falta de gestão. O que está faltando é alguém demonstrar que tem capacidade de gerir. Essa pessoa eu não encontrei no mundo lá de fora, e é por isso que eu sou candidato. E o meu número é 15. Ibanez vai sumir e ele vira 15.